Os fins justificam os meios. Famosa frase atribuída a Nicolau Maquiavel. Será que foi isso mesmo que ele disse? E aí pessoal, hoje a gente vai falar então sobre Maquiavel, sua principal obra, O Principe, Il Principe em italiano. Antes de falar sobre a obra então, falar um pouquinho sobre a pessoa do Maquiavel. Ele foi diplomata, um homem de Estado então, no começo do século XVI, serviu na República de Firenze, então uma das principais repúblicas da Itália. Lembrando que a Itália ainda não está unificada, são várias repúblicas e reinos, sim, influenciados pelos estrangeiros, muitas vezes. E nesse contexto que Maquiavel escreveu a obra, a Itália estava numa fase que para eles foi muito importante, que se chama Grandi Guerre d'Italia, sim, as grandes guerras da Itália. Como sempre, qual foi o motivo dessas guerras? São várias guerras, né, e que recebem esse nome geral. As repúblicas e os reinos vão mudando as suas governanças, né? E as casas, Casa dei Medici, por exemplo, era uma casa muito famosa na Itália, uma família com muito poder em Firenze. Então, quando essas casas iam mudando seus poderes, aconteciam guerras. Porque o príncipe, por exemplo, de um outro reinado, achava que tinha soberania ali, então mandava suas tropas e acontecia muita coisa, aconteciam muitas guerras. Essas são as guerras nas quais Maquiavel está inserido, na qual a obra dele está inserida. Sendo homem de Estado, então, Maquiavel não é só um intelectual que entendeu, ele estava lá, ele foi para a Alemanha, ele foi para a França, ele sabia dessa vivência da corte, de falar, de negociar. Lembrando que isso tudo acontece no século XVI, a obra de Maquiavel ele começa a escrever em 1513 e é publicada em 1532. Então, mesmo quando ele publica a obra dele, a Itália ainda está em guerras, porque as Grandi Guerre d'Italia vão do século XV até a metade do século XVI, 1559. Então, por que Maquiavel está falando sobre esse príncipe? O que é esse príncipe, então? É alguém que Maquiavel acha que deve ser da casa dos Medici, sim, que vai vir e vai trazer a paz para a Itália. Ele quer que alguém, um príncipe forte, sagaz, impetuoso, consiga unificar a Itália e consiga trazer força. Ele olha para a França, ele olha para a Espanha, que no momento a Espanha é seguramente, e depois das guerras, vai ser a maior potência da Europa, e vai continuar por um bom período. Ele olha para a Espanha e diz assim, cara, lá dentro tem espanhóis, eles têm alguém que os comanda, a gente precisa disso aqui. Porque lembrando, a Itália era, como eles dizem, um casino, é uma zona. Vários reinos, repúblicas às vezes, que têm governantes diferentes. Então como é que se unifica isso? Eles ficam em guerra. A história da Itália nesse período é uma história de guerras entre os próprios italianos. Por que eu estou fazendo assim italianos? Porque esse conceito de italiano não existe. Ou tu é milanês, ou tu é napolitano, ou tu é veneziano. Não existe italiano ainda. Essa ideia de Itália, ela começa com Maquiavel. Então tem que ter um príncipe para formar essa grande potência que vai ser a Itália. Essa obra então que a gente lê como literatura, na verdade é um guia político. Sim, a gente lê ela como literatura, mas ela foi escrita por uma pessoa que queria mexer no mundo com aquilo, diretamente. Ele queria que os Medici olhassem aquela obra e dissessem assim, bah, é assim que a gente tem que fazer. Lembrando que Maquiavel ele foi diplomata da República de Firenze, não foi da Itália, porque a gente já falou que essa ideia de Itália era muito incipiente ainda. E nessa época na qual ele foi diplomata, por 10 anos, foi na época da República dos Soderini, que era um governante que no meio dessas guerras tomou o poder em Firenze. Depois disso, em 1513, os Medici, aquela família forte que a gente já comentou, voltam e tomam de novo o poder. Com isso, os Medici tiram o Maquiavel do seu cargo, o torturam por traição, porque os Medici, antes desse Soderini, estavam ali. Eram eles que governavam Firenze, eles param, depois voltam, e acreditam que o Maquiavel tinha os traído. Para a história do pensamento humano, Maquiavel então tem várias contribuições. Uma delas é um termo dito razão de Estado. Na história ficou conhecido no termo em francês, raison d'état. O que é isso? É a primeira vez, salvo engano, que um governante deixa alguns valores e diz assim, não cara, eu tenho que cuidar do meu povo. Eu tenho que expulsar essas pessoas que estão aqui. Não é porque a religião diz que a gente tem que se unir para combater um outro reino que eu vou fazer, mesmo se não for o meu interesse. O interesse soberano
é o mais importante. Isso, essa razão de Estado que hoje a gente usa também, é um termo do Maquiavel que depois o cardeal Richelieu vai usar. Então ele era ministro da França, vai usar isso, esse raison d'État, para impedir que o Sacro Império Romano Germânico domine a Europa. Muito importante então esse conceito que foi utilizado depois por outros estadistas que leram a obra de Maquiavel. Outros dois conceitos importantes que Maquiavel contribuiu para nós. Fortuna e virtu. O que quer dizer isso? Fortuna, para o Maquiavel, é aquilo que a gente não pode controlar. É a nossa sorte. Então, mesmo que eu não queira, pode ser que chova hoje, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Pode ser que alguma pessoa perto de mim morra e eu não tenho nenhum controle sobre isso. E a virtu, o outro conceito, seria a possibilidade que a gente tem de mudar as coisas. Então, se eu tiver vontade, eu posso mitigar alguns problemas. Sim, para o Maquiavel, o príncipe tem que saber utilizar. E é isso toda a discussão do Maquiavel. Então, é claro, quanto menos fortuna para o Maquiavel e para o príncipe, e para o bem da Itália, para a razão de Estado da Itália, melhor. O príncipe tem que ter muita virtude. Ele precisa saber controlar o povo. Maquiavel vai se perguntar, como é que se mantém o povo controlado? Porque para a gente poder unificar a Itália, a gente precisa ter exército. A gente precisa querer que eles sejam unificados. A gente precisa ter um sentimento de nação. Maquiavel sugere, então, no príncipe, mesmo que não haja uma guerra, esse príncipe precisa deixar a população com um pouco de medo, um estado de alerta. Então, com quem é que esse príncipe tem que reinar? Com o povo, com a nobreza ou sozinho? Maquiavel acha, e infere isso várias vezes, que o povo precisa estar sempre sob pressão e, além disso, os grandes que vão governar com o príncipe podem ser descartados. O povo não pode, por quê? Porque o príncipe pode deixar alguém do povo ser grande. Então, se um grande ele pode descartar, ele descarta um grande, porque depois alguém do povo vai se tornar grande, ele pode fazer essa pessoa grande. Então ele precisa governar, no final, e isso é bem discutido no livro, no final ele precisa governar mais com o povo, mantendo uma nobreza ali em cima. Então, para o Maquiavel, um príncipe sábio deve fazer com que sempre o povo precise desse Estado. Então, onde é que fica, depois de dizer isso, o conceito de liberdade do povo, se ele sempre precisa do Estado? Lembrando que a gente está falando isso de um Estado do século XVI. É que, pro Maquiavel, a liberdade ela não é um valor, mas uma arma. Tu deve usar a liberdade, às vezes, mostrar que vocês até têm liberdade, mas não é muita. Né? Vocês têm um pouco de liberdade, mas tu não pode deixar também as pessoas saírem por aí fazendo o que querem. Então, depois de tudo que o Maquiavel diz, ele ainda diz assim, não precisa um príncipe ter todas essas qualidades, essa virtude. Ele só precisa parecer que tem. Porque lembrando, para o Maquiavel ele não está fazendo juízo de valor aqui. Se tiver que matar uma pessoa para manter o poder, tem que matar. Tem que matar. Né? As discussões que a gente tem hoje de imigração, de mandar, sei lá, venha pessoas para o nosso país, não tem problema. Não tinha. Pro Maquiavel, se faz isso, começa a ter conflito. Como é que tu vai ter uma pessoa germânica, por exemplo, ali em Firenze? Isso vai criar conflito. Além disso, para Maquiavel, o bom e velho pão e circo, né, o panis e circenses, está em alta. Ou seja, o povo deve ter alguma coisa para distraí-lo dos grandes problemas. Nessa época, sobretudo na Itália, a religião era muito forte. Então, no final do Príncipe, o Maquiavel traz o seguinte questionamento. E Deus? Como é que Deus fica nessa história? Se o príncipe tem que ter virtude, mas tem a fortuna. A fortuna está ligada à influência de Deus sobre a terra. Como é que faz isso? E o Maquiavel é muito claro. O príncipe precisa mitigar esses efeitos. E para isso ele faz uma metáfora. Eu vou ler uma partezinha então. Para que o nosso livre-arbítrio não seja extinto, julgo poder ser verdade que a sorte seja o arbítrio da metade das nossas ações, mas que ainda nos deixe governar a outra metade, ou quase. Comparo-a a um desses rios torrenciais que, quando se encolerizam, alagam as planícies, destroem as árvores e os edifícios, carregam terra de um lugar para outro. Todos fogem diante dele, tudo cede ao seu ímpeto, sem poder opor-se a qualquer parte. E, se bem assim ocorra, isso não impedia que os homens, quando a época era de calma, tomassem providências com anteparos e diques, de modo que, crescendo depois, ou as águas corressem por um canal,
ou seu ímpeto não fosse tão desenfreado nem tão danoso. O que isso quer dizer? Que o homem já faz isso. Ele tenta mitigar a fortuna. E o exemplo do rio nos mostra isso. Não é porque a chuva acaba com várias coisas que a gente não tem como tornar esse efeito menor. Com o dique, no caso dele, sim, a gente consegue abaixar um pouco o efeito da fortuna, e aí tá a hipertrofia do príncipe do Maquiavel. Pro Maquiavel, esse cara vai conseguir certamente, basta ele seguir esse receituário político que ele faz no Príncipe, que esse governante conseguiria então os feitos que Maquiavel quer. Então, pessoal, depois de tudo que a gente viu, o que ficou do Príncipe? Normalmente o que a gente ouve, os fins justificam os meios. Primeiro que não é bem isso que ele falou. E como a gente viu, a gente pode fazer uma racionalha melhor aí. Vamos ver o que ele disse. Deixe um príncipe ter o crédito e os meios sempre serão considerados honestos. Porque o vulgar sempre é tomado por aquilo que uma coisa parece ser e pelo que vem dela. O vulgar aqui é de povo, de vulgos. Então o que quer dizer? Que a população vê o que o príncipe fez com as óticas dessa razão que o príncipe tem. O príncipe sabe fazer o bem para nós. É claro, se ele fez isso, era para o nosso bem. Então não importa o que o príncipe faça, o povo, com essa racionalha do Maquiavel, vai sempre ver isso como uma coisa boa, honesta, porque o príncipe é honesto. Portanto, se o príncipe é honesto, ele só pode fazer coisas honestas. É esse o raciocínio. Os fins justificam os meios é um pouco simplista, né? Porque está dentro de um contexto, está dentro das guerras. E não vamos esquecer que Maquiavel não é um demônio. Ele quer uma Itália forte, como todo mundo na Europa queria nesse tempo. E ele está pensando no povo dele desse jeito, muito complicado, né? Hoje a gente não diria, não, pode fazer qualquer coisa, não tem problema. Não, não é assim. Existem alguns valores superiores que a gente vê assim, não, tu não pode fazer uma chacina porque é bom para a economia. Não pode fazer isso. Para Maquiavel, sim, podia. No século XVI, para Maquiavel, podia. No século XVI, para Maquiavel, podia. Então é isso, pessoal. Curtiu, dá um grito? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Quem curtiu... Não. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser trocar uma ideia, pode comentar. Por que eu atropelo as coisas? Então é isso, pessoal. Esse foi um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Quem curtiu... Dá um grito.